Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Esse daqui vai ser um tutorial para você que é da Superintendência de Obras Civis e Hidráulicas da SI, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Então, como é que você faz a gestão pessoal das suas demandas? Logo em dezembro e no começo de janeiro, a gente finalizou um diagnóstico na SOC, e esse diagnóstico ele revelou que alguns problemas, algumas dificuldades com relação à gestão, com relação ao controle de demandas que existe nas unidades de gerência da SOC. Quando eu falo em unidades de gerência, eu estou me referindo à superintendência, à assessoria, às diretorias e às gerências, não somente as próprias gerências, mas todas as unidades de gerência. Então, quando eu falar em unidade de gerência, estou me referindo a todos estes cargos. Então, esse é o projeto de gestão pessoal dos processos da SOC e eu vou estar falando aqui como é que ele funciona na teoria, primeiramente, para dar um panorama geral, para depois explicar como é que ele funciona na prática. Quem me auxiliou nesse início, nesse teste, foi a assessora especial Fernanda. Ela esteve comigo nessa primeira fase de implementação, então eu vou estar mostrando como é que foi o nosso trabalho. Então vamos lá. Como é que esse sistema de gestão pessoal dos processos, das demandas funciona? Eu tenho aqui no Drive uma pasta compartilhada onde tem todas as planilhas de todas as unidades de gerência. Então, cada unidade de gerência tem a sua planilha onde vai estar podendo fazer o seu controle de demandas de solicitações. A primeira planilha é a planilha de instruções, em que vai falar como é que vai funcionar essa rotina de trabalho e também tem compilado todas as outras planilhas de cada unidade de gerência, da assessoria, das diretorias e das gerências, bem como também a da superintendência. Então, você consegue ver aqui que em cada planilha eu tenho aqui com acesso, eu consigo visualizar como é que estão as outras unidades de gerência, como é que ela está se ela está em sobrecarga, como é que ela está de tarefas para aquela semana. Então, aqui eu consigo ver de uma forma mais resumida. Então, como é que funcionaria essa rotina de trabalho? Porque se trata de uma rotina, de algo que vai fazer parte do seu dia a dia, algo que vai facilitar e permitir esse controle das demandas. Como é que funciona? Eu tenho um dia da semana, aqui eu coloquei segunda-feira, mas vai de acordo com o que você achar melhor. Eu tenho aqui na segunda-feira o dia em que eu vou estar definindo o que é prioridade de eu fazer. Eu olho para todos os processos que estiverem comigo na minha carga e defino o encaminhamento, que providência eu vou estar tomando acerca daquele processo. E eu vou colocar um prazo, estipular um prazo de resposta a esse processo. E o que eu faço nos outros dias? Eu resolvo os processos que eu estabeleci que ia resolver, mas também todo dia eu separo ali 10 minutinhos para estar alimentando a minha planilha. Então, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, por exemplo, eu vou abrir o meu SGPE e vou estar olhando quais são os processos novos que entraram na minha carga e adiciono na minha planilha. Só adiciono ali o número do processo, de repente, uma palavra-chave que você consiga lembrar do que se trata o processo e a carga em que ele se encontra. Então vamos lá. O que eu faço na segunda-feira, no dia de planejamento? Eu defino quais são os prioritários, os processos prioritários e planejo o que será feito para dar encaminhamento. E coloco o prazo também para isso. E na segunda eu também vou conseguir ver o que é que eu fiz na semana passada e consigo marcar como feito. Então, com a cor verde, vai ter um espaço ali na sua planilha em que você vai poder colocar, marcar e destacar aquilo que já foi resolvido. E aqueles que não forem resolvidos ainda, estiverem pendentes, você marca com a cor amarela, para você conseguir visualizar de uma maneira rápida o que você tem que fazer, o que é que já foi feito. Então, nos outros dias, o que é que você faz? Você só adiciona, você abre o seu SGPE
Em 10 minutinhos você olha os processos novos e adiciona o número do processo na sua planilha pessoal. Então, cada servidor vai verificar o seu relatório de processos de tramitação de pessoal e adiciona os nossos processos todos os dias. E aí você vai ter, ao fim da sua semana, você vai ter um acúmulo de novos processos e na próxima semana você separa um tempo para estar planejando o que é que você vai fazer com eles. E foi a parte teórica, a ideia de como é que essa rotina de trabalho vai funcionar. Agora vamos para a parte prática. Eu tenho aqui a planilha da assessoria especial da Fernanda antes da nossa reunião. E quando eu falar em reunião, eu vou estar falando aqui do dia de planejamento. O momento em que você vai definir o encaminhamento e o prazo de resposta para você estar realizando tomando a providência necessária acerca daquele processo. Então, durante uma semana, eu estive compilando os processos, adicionando os processos novos que estavam na carga da Fernanda à planilha dela. Então, essa planilha se encontrava vazia. Então, ela se encontrava assim e aqui não havia cor nenhuma. Depois de uma semana olhando, revisando o relatório de tramitação interpessoal da Fernanda, eu adicionei esses processos. E como eles estavam pendentes, eu marquei aqui com a cor amarela, para sinalizar que eles estavam pendentes. E quando chegou o dia da reunião, quando chegou o dia do planejamento, eu conversei com a Fernanda e a gente foi definindo essas outras colunas que estavam faltando. E ela ficou assim, no dia da reunião, eu sentei com ela e a gente definiu uma palavra-chave para aquele processo, se aquele processo se tratava de um planejamento, de uma obra, de um projeto, desculpa, ou de uma obra, de uma vistoria, ou de um laudo, ou de outros. E aqui eu coloquei o principal motivo da reunião, o dia do planejamento, o prazo para eu dar a resposta desse processo e a providência. Até quando que eu vou dar essa providência? Eu vou colocar o prazo aqui e que providência vai ser tomada. Tem processos que é simples de você visualizar e colocar ali um prazo. Você sabe quanto tempo você demora para para dar aquele encaminhamento. Tem processos que é muito difícil você fazer isso. Então você coloca um prazo, mas é um prazo para você estar se puxando para dar aquele encaminhamento, para dar a providência. Mas, como a gente vai ver, esse último processo do MP era um processo mais complexo. Então, o prazo pode ser adiado. E como é que você define, como é que você, no dia do planejamento, vai definir ali o prazo e se eu faço um processo X primeiro que o processo Y? Tem dois critérios importantíssimos para você estar tomando essa decisão. O primeiro critério é a complexidade. Se aquele processo é muito complexo, eu não vou colocar ele em primeiro, porque aquilo ali vai demorar mais tempo para eu dar o encaminhamento. Só que tem um segundo critério que influencia demais nisso, é a urgência. Então, tem demandas que, por causa da urgência, eu preciso resolver aquele processo antes, eu preciso dar a providência dele antes. Então, combinando a complexidade e a urgência, eu consigo ali planejar a minha semana, como é que eu vou estar dando o encaminhamento para os processos. E é lógico que se eu tenho dois processos, como foi o caso desses dois primeiros aqui, em que era uma resposta rápida, eu coloco eles antes porque era só encaminhar o processo ou fazer um despacho, como ela colocou aqui. Então, naquele dia mesmo, que era dia 16 de junho, ela logo após a reunião, ela deu encaminhamento e o processo fluiu e a carga dela aliviou. Só que o processo do MP era um processo mais complexo, que ela ia precisar abrir e olhar ali melhor para definir o prazo. E como a gente vai ver, esse prazo teve que ser reajustado. Então, o que isso me traz de vantagem?
se eu faço esse planejamento, tenho essa rotina de planejamento, eu evito o acúmulo dos processos, o acúmulo das demandas na minha carga, sobre a minha responsabilidade. Então, imagina que esses 3 processos estavam há 2 semanas parados com a Fernanda e com 15 minutos de planejamento eu consegui dar resposta a 2 dele e aliviar minha carga com menos 2 demandas. Então, se há 2 semanas atrás ela tivesse visto, revisado os processos e ter estipulado ali o encaminhamento e o prazo, esses 2 processos podiam ter sido despachados há 2 semanas atrás. Então, é um tempo que poderia ter sido economizado. Então, essa rotina de trabalho, essa metodologia, ela vem para ajudar nessa questão também da fluidez do processo, né? Da economia de tempo, para que ele também não fique barrado em um cargo ou em outro, em uma carga ou em outra carga. Então, se você consegue ver aqui que um dia de planejamento, eu já aliviei 2 processos. Então, se eu tivesse feito isso 2 semanas atrás, eu poderia ter aliviado esses 2 processos 2 semanas atrás. Então, é mais um tempo ganho. Então, essa metodologia vem para aliviar também isso, para poder estar auxiliando nessa questão do tempo. Ganhar tempo e evitar que aquilo fique atrasado. Uma semana depois, eu continuei acompanhando e vi que os 2 processos em que ela falou que poderia resolver naquele dia foram feitos. O processo do MP, que era aquele mais complexo, ele não conseguiu ser realizado. Então, vai ser feita uma nova reunião em que o prazo será novamente redefinido. E aí é assim que a rotina vai se encaminhando, vai caminhando. Junto com a planilha, eu estou olhando também para outra tela, para poder fazer essa alimentação da planilha todos os dias, essa rotininha de 10 minutos. Eu abro aqui a tela do SGPE, essa tela aqui. Como é que eu encontro aquela tela? Eu abro a página do SGPE, venho aqui em menu, relatórios e relatório de tramitação interpessoal. E aí você consegue colocar aqui o período em que você quer estar visualizando. Coloquei aqui de janeiro até o dia de hoje. E o usuário, no caso você que vai estar fazendo a sua gestão. Fernanda Maria, e aí eu já consigo encontrar ela aqui. Aqui, Fernanda Maria Menezes. E aqui a gente consegue ver que aqueles 2 processos eles foram resolvidos, por isso eu marquei com a cor verde, e agora eu só tenho aquele terceiro processo do MP. Então, se aparecessem novos processos abaixo desse, eu ia pegar o número do processo, aqui número do processo, esse primeiro número aqui, copiar e colar lá na planilha e de repente colocar o setor atual e alguma palavra-chave. E aí isso, todos os dias eu vou fazendo isso, 10 minutinhos ou menos até, só para alimentar a planilha. E no dia do planejamento, eu defino o encaminhamento e até quando eu vou dar esse encaminhamento. Isso auxilia muito na questão de fluidez do processo e aliviar a sua carga de trabalho. Permitir que aqueles processos que precisam de resposta rápida possam ser respondidos em tempo hábil. Então, é um método que é simples, mas ele é muito eficaz. E se houver essa rotina de acompanhamento, isso pode facilitar muito os trabalhos da superintendência. Isso em todas as demandas, né? Em todas as unidades de gerência. Então, esse aqui foi o vídeo tutorial de como você vai estar fazendo a sua rotina de trabalho, a sua gestão pessoal dos processos.
Então, é um método simples de você estar controlando as demandas que estão com você, e como superintendente você também pode estar olhando como é que está a situação da superintendência. Você, como diretor, consegue ver como é que está a situação das gerências, e pessoalmente você consegue ver como é que estão as suas demandas, né? Isso vai permitir uma maior transparência entre as unidades de gerência, uma maior gestão e maior fluidez dos processos que estiverem na carga da SOC. Sim. Então, eu espero que isso ajude e ajude muito os trabalhos da superintendência. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição, e na hora da implementação a gente vai estar junto para que essa rotina possa fluir, para que possa acontecer essa rotina, e que dessa maneira os trabalhos da SOC possam ser cada vez mais eficazes, cada vez menos tempo. Como eu finalizo aqui a apresentação, é exigente e demanda uma mudança de mente, uma mudança de cultura, mas são 10 minutos todos os dias ou até menos, e só no dia de planejamento que vai exigir um pouquinho mais para estar dando os encaminhamentos e estipulando ali o prazo. É exigente, funciona, mas a gente não somos máquinas, a gente tem que respeitar os nossos limites também. E aqui eu coloco uma frase: respeitar limites é saber que mesmo sendo capazes, a gente não deve ir além do permitido. Então, o dia em que tiver, a semana em que tiver muitos processos e você tiver que colocar prazo, coloca o prazo, mas saiba também respeitar o seu limite de trabalho, porque a gente não deve também, nós não somos máquinas, a gente tem que cuidar também da nossa saúde física, emocional. Então, essa questão de você planejar o prazo e o encaminhamento, a providência, isso nos puxa a estar realizando aquela demanda, a estar dando uma resposta em tempo hábil, mas também sabendo que a gente não somos humanos, não somos limitados, e a gente tem que respeitar esse limite, porque é melhor que você esteja alongando um pouco o prazo, mas com saúde, do que você levar o seu corpo ao extremo e de repente ficar debilitado e ter que ficar uns dias numa situação que não é confortável. Então, esse projeto ele funciona, ele é exigente, mas sempre lembrando de respeitar o limite de cada um. Então é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem, e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Valeu. Meu nome é Vitor, eu sou residente, participante, aluno da UDESC ESAG, um dos participantes do programa de residência na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sob coordenação da Superintendente de Planejamento e Gestão, a Larice, e espero que isso possa auxiliar nos trabalhos da SOC, mas também da CI. Um abraço.